Caríssimos irmãos e irmãs, nesse terceiro domingo da Páscoa, a liturgia nos oferece como evangelho este finalzinho do trecho de São João, o final do evangelho de São João, que é na verdade uma espécie de apêndice de todo o evangelho de João. E neste apêndice, nesse final do evangelho, encontramos mais uma aparição de Jesus ressuscitado. A terceira aparição vai constatar o próprio João evangelista. E sabemos que João, ele tem um evangelho muito peculiar. Diferente de Mateus, Marcos e Lucas, João ele tem um olhar mais profundo para escrever sobre certos detalhes. Não é à toa que, por vários padres da igreja dos primeiros séculos, João evangelista era chamado simplesmente de o teólogo, pelo modo de escrever o evangelho e por todo o simbolismo que ele utilizava nas palavras e nas expressões para indicar uma realidade muito superior àquela que aparentemente está presente naquele escrito. Então entendamos que certas palavras como barca, João não escreve à toa. Quando ele escreve barca, ele está pensando na igreja. Quando ele escreve a palavra noite, ele se refere ao momento da ausência de Deus. E se Deus não está presente, a obra não acontece. Por isso que nós mais ou menos podemos entender esse evangelho que se nos apresenta nessa noite dominical. Simão Pedro tenta normalizar a sua vida juntamente com outros 6 apóstolos, retomando o seu trabalho de pescador. Ele vai então continuar o seu ofício inclusive que ele já exercia muito antes de conhecer o Senhor Jesus. Então ele vai falar: eu vou pescar. Então a gente vai contigo também. Só que era de noite. Então durante a noite, se noite no evangelho de João é a ausência de Deus, então jogar a rede para cá, jogar a rede para lá, e joga para cá, e joga para lá, e não vão conseguir absolutamente nada, porque não se consegue pegar nada se Deus não ajuda para que o milagre aconteça. Só na manhãzinha do dia seguinte, no raiar da aurora, quando eles encontram um dito cujo que está lá na margem do lago de Tiberíades, que tem a ousadia de dar uma sugestão para Pedro, que já é um pescador experiente. Escuta, vocês têm alguma coisa para comer aí? Não temos nada não, a gente não pescou nada não. Então faça o seguinte, joga a rede aí do lado direito da barca que vai dar tudo certo. Engraçado que eles jogam mesmo, sem falar nada, sem reclamar. Por quê? Porque como a gente lembra daquela primeira pesca milagrosa que está lá no capítulo 5 de São Lucas, lembram-se? Quando justamente acontece mais ou menos uma cena parecida. Pedro tenta a noite inteira, e aí Jesus aparece, Jesus manda jogar a rede também, e Simão vai falar: olha, Senhor, nós ficamos a noite inteira, não conseguimos, mas em atenção à tua palavra, eu vou tentar. E Jesus fala: avancem para águas mais profundas. Então agora, depois daquela cena, mais uma cena no lago, mais uma cena referente a uma pescaria. Então agora eles não têm o que reclamar ou o que perguntar, simplesmente lançam a rede em atenção àquele dito cujo que está lá na margem, e jogam a rede, e aparecem 153 grandes peixes, vai dizer o evangelista, naquelas redes tão frágeis, nas redes de pescadores humildes. Então não era lá uma rede de qualidade assim, exuberante, mas ao menos suficiente para tentar fazer uma pesca tão grande, tão bonita, tão farta. E aí, automaticamente, diante daquela cena, diante de uma cena tão espetacular, de um milagre tão evidente como esse, só alguém que ama, mas ama muito além do que os outros, vai reconhecer
João mesmo, o discípulo que Jesus amava, ele mesmo se refere a si dessa forma quando escreve o Evangelho, né? Engraçado, ele nunca fala, eu, João, fiz isso. Não, ele escreve assim, o discípulo que Jesus amava fez aquilo. Ele se referia com essa expressão em terceira pessoa, porque ele sabia o amor que Jesus tinha por ele e ele por Jesus. Eram grandes amigos, amavam-se de verdade como amigos especiais. Então vejam, é João Evangelista que vai reconhecer a voz daquele homem que está lá na beira do lago, como também o milagre que acontece. João vai imediatamente falar para Pedro, Pedro, é o Senhor, é Jesus, é Ele mesmo. Vejam, meus irmãos, aquele que mais ama é aquele que vai mostrar para os outros que aquele que está ali é Jesus. Quem ama Jesus de verdade, quem o ama acima de qualquer coisa, acima de si mesmo até, vai reconhecer a presença dele diante da obra que acontece. Jesus aparece na vida, tudo se transforma. Antes nada acontecia, antes não havia nenhum peixe, não havia alegria, não havia satisfação, mas com a presença, com a voz, com a ordem do Senhor, sem contestar absolutamente nada, o milagre acontece. Onde o Senhor ressuscitado aparece, o milagre acontece também. Que lição para nós, homens e mulheres de fé do século 21, que precisamos escutar a voz do Senhor, que precisamos perceber a presença dEle, porque quaisquer atividades que nós façamos sem a presença do Senhor, essa atividade não dará fruto algum. Seja você no seu estudo, seja você no seu trabalho, seja você casada no seu casamento, nada, nenhum trabalho, nenhuma empreitada, nenhuma iniciativa irá até o final sem a presença do Senhor, sem a ordem dEle, sem o consentimento dEle. Então por isso que nós precisamos implorar a presença dEle sempre. É o Senhor. E aí os apóstolos ficam tão maravilhados. Pedro estava bem à vontade lá na barca, estava nu, então ele se veste e faz então toda a iniciativa de lançar a rede lá para a margem, e aí puxa a barca também. E que gesto de delicadeza do Senhor Jesus. Jesus preparou um churrasquinho para eles, veja isso. Jesus preparou um churrasquinho, porque mal eles desceram da barca, Jesus tinha preparado lá um peixe na brasa para eles, e com um pãozinho do lado. Não sei o que estou falando não, o João que está falando aqui no Evangelho. Eles desceram da barca e Jesus preparou um churrasquinho para eles. Está lá o peixe na brasa, eles ficam totalmente sem graça, né? E Jesus só fala, venham cá, vinde comer, venham comigo. Olha a delicadeza de Jesus, porque Ele quer que aquela cena não seja constrangedora e nem temerosa, mas que seja uma cena de amor, de família, de pessoas reunidas que comem, mas porque antes disso se amam, se conhecem, se entendem. É o mesmo convite que o Senhor Jesus ainda faz para nós hoje: vinde comer, estejam comigo, queiram fazer a refeição comigo. É o convite que Ele nos faz quando viemos à Santa Missa, por exemplo. Vinde comer, estejam comigo nesse banquete tão sagrado. Vamos fazer esse clima de fraternidade, de família, esse clima tão bom que nos torna irmãos, que nos torna próximos uns dos outros. E a alegria é retomada no coração daqueles homens, porque Jesus não apenas está presente, como é Ele mesmo que tem a iniciativa de tirar todo o constrangimento para ali trazer a familiaridade, aquele clima tranquilo, bonito e feliz, como tinha sido antes da crucificação, inclusive. E depois, uma outra cena que nós encontramos, a cena de Jesus a sós com Simão Pedro. Lembremos que o próprio Pedro já tinha vacilado muito feio com Jesus, quando o negara 3 vezes. Não, eu não conheço esse Jesus não. Não, eu não conheço não. Não, eu juro que eu nunca vi esse homem. O próprio Jesus tinha profetizado
e infelizmente Simão Pedro negou Jesus 3 vezes. Então quando você vê essa passagem do Evangelho, você automaticamente pensa: caramba, Jesus está jogando na cara de Pedro, ó. De modo até um tanto discreto, mas Jesus parece que está jogando na cara de Pedro. Por isso que pergunta 3 vezes, né? Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Não, Jesus não está jogando na cara nada de Pedro, não, ó. É porque Jesus quer saber se Pedro tem amor suficiente no coração para desempenhar uma função importantíssima, a função de representar a própria autoridade de Jesus, porque Jesus sabia que ia subir aos céus dentro de poucos dias, e para que o grupo não se dispersasse e a obra terminasse, alguém tinha que dar continuidade como um líder na frente da igreja. E Jesus olhou para Simão Pedro, mesmo sendo um homem pecador que tinha vacilado e negado 3 vezes, mas Jesus também viu o arrependimento, a sinceridade, as virtudes de Simão Pedro. E é claro que também entendemos essa passagem se a gente entender que o Evangelho foi escrito na língua grega, e entre a língua grega e a língua portuguesa, nossa língua é muito pobre para muitas palavras, inclusive para a palavra amor. Nós só temos a palavra amor para designar esse sentimento na língua portuguesa, por exemplo. Mas na língua grega não. São 3 palavras para designar amor na língua grega: eros, filia e ágape. O eros, sabemos, o amor da sensualidade corporal, daí a questão erótica, o erotismo. Filia, o amor de irmão, o amor de um amigo. Agora o ágape, sabemos, é o amor central, o amor de Deus, o amor máximo. Quantos, por exemplo, não compraram e não leram o livro do Padre Marcelo, não é? O ágape, quer dizer, mais ou menos entendem? É o amor de Deus, é o amor máximo que eu como cristão também devo alcançar. E no original grego, Jesus pergunta exatamente assim para Simão Pedro: Simão, filho de João, agapasme, você me ama de modo extremo, de modo total, Simão? E a resposta de Simão vai ser da seguinte forma: sim, Senhor, tu sabes que eu filio-te. Não foi a resposta que Jesus esperava. Jesus esperava qual resposta? Sim, Senhor, tu sabes que eu agapo-te. Porque se Jesus perguntou ágape, como é que Pedro me responde filia? Então Jesus vai tentar uma segunda vez: Simão, filho de João, agapasme. Sim, Senhor, tu sabes que eu filio-te. Então Jesus vai perguntar uma terceira vez, só que vai perguntar de uma forma diferente. Na terceira vez Jesus pergunta assim: Simão, filho de João, filias-me? Por isso que Simão fica triste na terceira pergunta, porque ele notou que Jesus mudou a palavra de ágape para filia. Pedro, ele ficou triste porque sabia que não conseguia subir ao ágape, mas percebeu que Jesus desceu do ágape para o filia. Jesus foi à miséria de Pedro, desceu até a miséria de Pedro. Jesus teve misericórdia para com Simão Pedro. Sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu filio-te. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, esse foi o drama de Pedro naquele instante, naquele momento. Ele sabia que podia amar a Deus de modo extremo, de modo ágape, de modo total, mas ele sabia de seus pecados, de suas irregularidades. Mas não é por isso que Jesus não vai precisar dele para o trabalho, para a missão. Se o pecador não consegue ir até o encontro de Deus, Deus mesmo desce ao encontro do pecador para dizer: olha, eu quero contar com você mesmo assim, então venha comigo. E foi exatamente o que o Senhor Jesus fez com Pedro. Pedro, eu sei que você não consegue ir mais do que isso, mas eu irei até você, para que você sinta a minha força, para que você siga adiante. E foi assim que aconteceu. E daí nasceu o primeiro Papa da igreja, Simão Pedro, o nosso tão grande São Pedro que conhecemos hoje.
Agora Pedro realmente vai sentir na pele aquilo que Jesus tinha dito anteriormente para ele: eu te farei pescador de homens. A rede que Pedro agora vai lançar não é apenas uma rede comum, vai ser a rede do coração, buscar almas para o Senhor. Sim, meus irmãos, se a rede de Pedro era frágil, mas foi capaz de pegar 153 grandes peixes, olhemos para a nossa vida e para as nossas estruturas paroquiais. É exatamente da mesma forma. Nossas paróquias, movimentos pastorais ou grupos não são tão 100% eficazes, são frágeis como aquela rede de Pedro. Mas o que importa não é essa fragilidade, o que importa é a vontade de lançar a rede, de buscar almas para o Senhor. Então, eu não preciso ser 100% perfeito ou 100% eficaz para dar o meu sim ao Senhor e trabalhar para Ele, para salvar outras almas. Basta eu ter amor no coração. Não é também interessante isso? Jesus não pergunta para Pedro: Simão, você é um bom estrategista? Você é um bom engenheiro? Você é formado em administração? Não. Simão, você me ama? Essa é a condição. Essa é a condição de estar à frente do governo da igreja. Você me ama? Essa é a condição de qualquer liderança dentro de uma paróquia. Você me ama? Só a pessoa que é capaz de amar o Senhor de verdade, consequentemente amará os seus irmãos e será um ótimo líder pastoral. Mas precisa-se desse amor máximo pelo Senhor, para que esse amor transborde para os outros também. E esse amor é sem limites, é um amor que não reserva nada para si, porque é um amor que está transbordando no coração. Então ele não está nem aí para aquilo que vier contra, como os apóstolos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Eles falavam de Jesus e falavam, e já tinham sido ameaçados pelo Sinédrio: olha, se vocês falarem lá, a gente vai dar uma coça em vocês, se vocês continuarem falando, vocês vão ser presos de novo. E eles não estavam nem aí, e continuavam a falar de Jesus, a falar de Jesus, a falar de Jesus, até que foram chicoteados. E o Sinédrio pensou que eles iam ficar intimidados. Não, aí que eles falaram mais ainda, e saíram contentes até de levar aquelas chibatadas, porque eles sabiam que o testemunho de Jesus estava sendo executado. Isso sim era o mais importante para eles. É a alegria de saber que o que mais importa é falar de Jesus, ainda que eu sofra consequências negativas por causa disso, porque o meu amor pelo Senhor é muito mais, fala muito mais dentro de mim do que a dor de um chicote. Assim pensaram os apóstolos, e assim também devemos pensar todos nós, quando enfrentamos os problemas da vida, quando pessoas falam mal de nós. Por mais que a tribulação esteja grande, mas eu não posso deixar de continuar a falar do Senhor, de continuar a rezar, de continuar a fazer a vontade dEle. Eu não posso parar. O que é que dizia no finalzinho da segunda estrofe do Salmo 29 que nós cantávamos? Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Traduzindo no nosso bom português popular: se hoje à tarde você está chorando, calma, amanhã de manhã você vai voltar a sorrir de novo. Porque essa é a certeza da nossa fé no Senhor Jesus. E a terceira estrofe vai dizer: transformastes o meu pranto em uma festa. O Senhor transformou as minhas lágrimas, o meu choro, numa alegria sem medida. Porque essa é a vontade de Deus. Sofrer um pouco por causa dele, mas saber que depois disso vai vir uma alegria sem medida, tão maravilhosa, que você nem mais vai se lembrar daquele sofrimento momentâneo. Então vale a pena ser do Senhor, vale a pena lançar as redes, vale a pena obedecer à voz de Jesus e reconhecer a presença dele. Nós também devemos jogar as nossas redes. Nós também devemos lançar as nossas redes, senão o reino de Deus não acontece. Eu falava com um dos integrantes do Palavra e Vida antes da missa,
que muitos estão aqui porque justamente alguém lançou a rede. Olha, vamos lá fazer. Cara, vai ser bom, vamos lá. Vai ser bom. Nós chamamos fulano também. Vamos lá. Você vai gostar, você vai rezar. Tem um monte de gente lá que vai rezar junto com a gente também. Não é assim? Isso é lançar a rede. E está aí, ó. Lançar a rede é isso. É não ter aquela vergonha ou, não sei, um respeito humano de não falar nada, de ficar quieto na sua. Não, se a gente não lança a rede, se a gente não se lança para ser realmente um instrumento fecundo nas mãos de Deus para a vida dos outros, a gente nem experimenta Deus e nem deixamos os outros experimentar também. Então lancemos as nossas redes. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar. Podemos cantar? Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar. Não combinei com o ministério, mas eles vão agora se virar nos 30. Joguemos as nossas redes, porque se a gente fica com medo, se a gente não faz a vontade de Deus, a gente vai se arrepender mais tarde. Pedro, ele já tinha pensado: eu já vacilei uma vez com o Senhor, eu não posso vacilar de novo. E é a mesma forma que nós pensamos também, né? Quando a gente vacila com Deus. Não, eu já errei uma vez com o Senhor, eu não posso errar de novo. Eu não posso vacilar de novo. Então, eu já neguei Ele 3 vezes. Se eu vacilar com Ele mais uma vez, vai ser brincadeira, né? Então, eu tive medo lá atrás. Eu neguei o Senhor lá atrás. Mas agora eu vou lançar as redes. Eu vou ser fiel ao Senhor Jesus. Eu vou ser fiel. Eu preciso ser fiel, porque eu sei quem é que está falando comigo. Eu sei que é o Senhor que está perto de mim. E eu sei que se Ele apareceu para mim, a minha vida será renovada pela presença dEle. E Ele me acolhe. Ele faz aquele churrasquinho, né? Ele me acolhe, Ele me deixa à vontade perto dEle. Não ficamos com medo perto do Senhor, muito pelo contrário, Ele nos deixa à vontade, nos torna amigos dEle, familiares dEle, íntimos dEle. Então não temos o que temer, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Que a palavra de Deus então produza frutos demais em nossa vida. Estamos indo para Pentecostes, estamos indo para o derramamento do Espírito Santo, para assim terminarmos o tempo da Páscoa. Então, desde já, precisamos começar esse clamor, desde já precisamos invocar a presença do Espírito Santo, para que reconheçamos a presença de Jesus onde estivermos, e para que com Ele façamos o plano do Pai acontecer em meio aos nossos irmãos. Fechemos os nossos olhos por alguns instantes e pensemos nessa verdade que o Senhor nos revela com esse sermão, com esse evangelho, com essa palavra tão bonita que Ele nos dirigia hoje. Eu tenho obedecido à voz de Deus. Eu tenho reconhecido a presença do Senhor. Eu tenho amado o Senhor acima de qualquer coisa, como João Evangelista. Eu vacilei alguma vez com o Senhor. Eu vou deixar que mais um vacilo aconteça de novo? Sim, Senhor, Tu sabes que eu Te amo. Quando dizemos que amamos a Deus, somos verdadeiros nessa afirmação? Sim, Senhor, Tu sabes que eu Te amo. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Jesus, Ele espera que tenhamos amor, amor de verdade,
Se você não tiver amor a Deus, você não vai conseguir fazer nada. Se você não amar a Deus acima de tudo, você não vai passar lá na sua escola. Você não vai ser fiel no seu namoro. Você não vai conseguir levar o seu casamento para frente. Sem amar Jesus de todo o coração, você não vai conseguir fazer nada. Ponha isso na sua cabeça, meu irmão. Então lança a tua rede, se abandona nas mãos de Deus, faz o que você precisa fazer para que a vontade do Senhor aconteça e você mesmo seja feliz em fazer a vontade de Deus. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las para o reino de Deus. Cantemos essa música que nos fala desse diálogo que Pedro, pescador, teve com o Senhor Jesus, e que também nos identifiquemos com Simão Pedro, porque como ele, muitas vezes nós somos cabeça dura. Como Simão Pedro, muitas vezes nós também relutamos para aceitar Jesus como nosso Senhor. Como Pedro também, muitas vezes vacilamos e negamos Jesus 1, 2, 3 ou até mais vezes. Mas como Pedro também, eu posso dizer: Senhor, eu vacilei lá atrás, o Senhor sabe que eu errei, mas a partir de hoje, Senhor, eu quero acertar. Coloca a mão no seu coração e diz isso em oração, meu irmão. Senhor Jesus, eu quero acertar daqui para frente. Senhor Jesus, eu quero acertar daqui. Eu não quero errar mais, Senhor. Eu não quero errar mais. Eu não quero vacilar mais, Senhor. Daqui em diante eu preciso fazer a tua vontade, Senhor. Daqui em diante eu preciso fazer a tua vontade. Me ajuda, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a lançar as a redes. lançar as redes. Fortaleça o meu coração, Senhor. Fortaleça. Aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé, Senhor. E que eu reconheça a tua presença. A tua presença. Onde eu estiver. Onde eu estiver. Amém, Senhor. Amém. Pescador, fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar, sigo assim certo da missão que tenho que cumprir. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-la de almas pro reino de Deus. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certos de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu vou jogar minhas redes aonde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus, de almas pro reino de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando um pescador lança a rede, ele pega o peixe.
E ao pegar o peixe morre, porque ele sai da água. O peixe não respira fora d'água, isso é óbvio. O que isso significa para nós? Quando deixamos ser pescados pelo Senhor, automaticamente eu preciso morrer para o mundo, para viver somente para o Senhor. Esse é o sentido da pescaria também, dessa analogia, dessa comparação. Ser pescado significa sair de uma realidade para uma outra, morrer para esse mundo, para o pecado, para as tentações, para viver somente para Deus, porque é através dessa aparente morte que eu vou encontrar a ressurreição, a verdadeira vida para mim, que Jesus reserva. Então deixemos ser pescados pelo Senhor e pesquemos realmente muitas almas, porque tem muita gente que nós amamos e conhecemos, que precisam morrer para o pecado e renascer para Deus. Então não desistamos, porque você precisa pescar pessoas lá na sua família, você precisa pescar pessoas na sua escola, na sua faculdade, na sua roda de amigos. Não deixe de lançar a rede, e não deixe também de reconhecer que Jesus está ali, vivo, te dando a maior força, te dando um apoio que você precisa para ir até o final. Creia nisso, meu irmão. Creia nessa palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.